Então, por que que é assim? Por causa da decepção. Eles vieram com toda essa expectativa, todos eles. Por que que Pedro negou? Por frustração. Porque ele viu que daquele mato não ia sair o coelho que ele estava esperando. Foi problema para ele. Ele entrou em pânico. Ele falou, por que que eu vou botar minha cabeça para morrer por um cara, defender um cara que está querendo se entregar para a morte? Para eles era uma covardia. Para eles era uma espécie de eutanásia, praticamente. Uhum. Era uma decisão eutanática a de Jesus. Para que eu vou morrer? Judas falou, não, eu vou lucrar, já que ele decidiu que ele não quer ser quem ele poderia ser, porque se tem alguém que poderia ser esse Messias entre nós, seria ele, mas ele decidiu que não quer, a morte vai continuar, a vida vai continuar, e eu vou querer ficar bem com o Sinédrio. Vou salvar o meu aqui. Eu não vou querer ser perseguido por causa de alguém que podia ser tudo o que quisesse e não quis ser. Então ainda vou faturar uma grana nessa, vou ficar politicamente bem. Vou capitalizar em cima da história. Se ele é, como muitos historiadores dizem, um homem de academia, mais culto do que todos os outros apóstolos, ele podia ter até um lugar no Sinédrio por um ato daquele. Podia se transformar num gesto de glorificação política para o Judas. Só que o Judas não era tão mal assim. Se o Judas fosse o Judas que os crentes querem que o Judas seja, ele teria botado o dinheiro no bolso e a gente ouviria falar que ele tinha se tornado um membro do Sinédrio. Sim. Com todas as glórias do Sinédrio, o cara que nos salvou do falso Messias. Tinha virado secretário. De Caifás e Anás e todo mundo. Estou ligado. Ele tinha um cargo de mas confiança. Judas não era tão mal assim, Judas não aguentou. E Judas disse, pequei traindo sangue inocente. E não aguentou e se enforcou. Pendurado numa árvore, possivelmente a corda quebrou. E como o lugar onde ele se enforcou, no Monte Sião, uma beirada do Monte Sião, chamada Alcedama, que se projeta na direção do Vale de Josafá, é uma queda alta, íngreme, com muita pedra. A corda provavelmente partiu, ou o galho quebrou, e ele saiu rasgando as entranhas dele nas pedras afiadas. Nossa, mãe do de modo que ele caiu lá embaixo com as entranhas derramadas pro lado de fora. Aí, como crente, também tem uma mania danada de transformar a morte trágica em condenação divina. O Judas, com todos os sinais de tristeza, traí, pequei, o sangue era inocente, eu sou um calhorda safado, não mereço viver, não tenho coragem de me apresentar à vida e não tem mais nenhum outro mundo que eu queira ver. Depois da desgraça que eu fiz e foi e se matou, esse cara, o diabo entrou nele, mas ele não morreu o diabo. Sim. Ele teria morrido o diabo se ele tivesse ficado com o dinheiro. Ele foi e jogou o dinheiro de volta ao templo. Ele não quis. Ele teria aceitado as posições e as honrarias e negociado posições de glória para ele na sequência dos fatos. Ele ia dar de Al Pacino e olhar para a câmera no final, né? Ele iria dar, ia dizer, vanity, my favorite sin. Ele não ia dar essa glória. Ele não fez isso. Qualquer coisa, mas não, o cara não era tão perverso quanto querem que Judas seja eternamente. O ato dele, a ação de perversidade, deu lugar a uma angústia indizível num lugar misterioso do ser aonde só Deus entra. E ninguém mais tem permissão para entrar, nem para definir, e nem para julgar, e nem para colocar o cara em qualquer que seja o quinto dos infernos. É melhor calar e olhar para você mesmo, porque Judas todos nós já fomos. E Deus nos salve de que ainda venhamos a ser. É fácil, portanto, o diabo entrar em alguém, tanto mais quanto o cara ache que tenha convicções amparadas na Escritura.
É. Tanto mais quanto o sujeito acha que tenha convicções justificadas pela Escritura. Aí ele é capaz de violar o Evangelho de Cristo em nome da Escritura, em nome da Bíblia, em nome da teologia, em nome do arcabouço doutrinário. Judas se desiludiu de Jesus porque Jesus não coube finalmente no arcabouço doutrinário no qual ele tinha sido treinado, ele e todos os religiosos messiânicos daqueles dias. No caso dele foi isso. No caso geral, tem muito a ver com frustração, com desesperança. O cara se converte cheio de amor por Jesus. Aí ele começa a ser doutrinado, ensinado. Se ele estiver seguindo e andando com um ensinador, com um mestre equivocado, ou tolo, ou mal intencionado, o caminho dele será a frustração em poucos anos. Aí o que é que acontece? Ele é doutrinado que com sinais tais, tais e tais, Jesus vai voltar. Ele é doutrinado nisto, naquilo e naquilo outro, que são evidências de que nós vamos prevalecer. Tá. Aí ele crê em não sei quantos avivamentos que foram anunciados a ele como moveres do Espírito, que dão em nada. O líder do mover comia todo mundo, o profeta do mover gostava de dar ré no quibe. Aí o cara vai ficando desenganado com igreja, com todos esses movimentos. Sei. Aí ele começa a ver políticos ou cristãos políticos fazendo as mesmas coisas e se dando bem. Grana sobrando, vão ficando famosos, poderosos, recebidos por presidentes, senadores, isso e aquilo. Aí o cara dizia, eu estou até aqui, guardando o meu coração puro, como diz o Salmo 73, é um salmo para todo mundo ler, nessa hora, que é o que pode fazer o cara derrapar. É o salmo que diz, quase os meus pés se desviaram, por pouco. E o que é que foi? É de ficar observando a prosperidade dos maus. Maus que falam o nome de Deus, usam o nome de Deus, se estribam no nome de Deus, violam a palavra de Deus, mas se dão bem fisicamente, não adoecem, estão ricos, poderosos, são louvados na Assembleia do Povo. E o que eles dizem, o texto de Salmo 73 diz, o que eles dizem o povo consome, bebe a largos sorvos. Eles são mais assimilados do que a maioria. E o cara dizia, eu estou aqui sendo puro, santo, quebrantado, andando com Deus, anônimo, ninguém me vê, ninguém me nota, ninguém percebe, o que eu digo ainda mandam calar a boca. É. Quer saber? Quer saber? Ah, deixa pra lá. Jesus é muito bom na hora do desespero no meu quarto, mas para viver ele só atrasa a vida da gente. E foi o que o Macedo me disse em 1991. Em abril de 91, a primeira vez que ele me disse isso. Falaram, aqui está proibido ficar falando de Jesus. Meu Deus. Porque Jesus só estimula a fraqueza. Jesus não faz ninguém ficar rico. Jesus dá azar. Você veja, esse povo todo pobre crê em Jesus. E não vai a lugar nenhum. Eu estou aqui, meu amigo, é para ensinar um negócio que se Jesus estiver de acordo ou não estiver de acordo, tanto faz. Eu vou ensinar aquilo que vai fazer o povo ter poder e que vai me dar poder. E quando eles me virem com poder, eles vão crer no poder em mim. E vão se associar. Vão se associar. Então... é uma organização. Não precisa ir para 2000 anos atrás. Está aqui, além dele, quantos outros? Quantos outros? Eu podia sair citando nomes, todos os nomes que o pessoal está pensando ali. Me falaram, pelo menos uns 15 dos mais conhecidos do país inteiro me falaram coisas semelhantes. Ou não com as mesmas palavras, mas me disseram as mesmas coisas.
sempre lamentando. Você é um homem bom, Caio, mas isso aí não tem futuro. Lamentando por você. O futuro não passa por essa fidelidade. E alguns deles estão aí, e ainda vão armar e fazer. Os bem-aventurados ainda vão fazer o laço na corda, porque pelo menos é um sinal de arrependimento, o cara dizer o que eu fiz da minha vida. Mas tem uns que ainda estão longe desse dia, do dia do arrependimento. Tem gente que já passou pelo que o diabo amassou e não se arrependeu. Que quando eu vi acontecendo, digo, é o amor de Deus tratando dessa pessoa com disciplina. Mas não, o cara sai de lá do mesmo jeito e até pior. Não muda nada. Fica com mais raiva ainda e se compromete mais ainda com a loucura. Esse tipo de comunidade, de ensino, de congregação, ou deixa a pessoa profundamente em crise, angustiada consigo mesmo, se sentindo em dívida com esse padrão emocional que é insustentável, que ninguém vive nele. Ou então o que acontece é o que está acontecendo com você. A frustração é tão grande que a pessoa acaba introjetando profundas depressões. O problema é que a sua emoção ficou viciada nesses 11 anos de exercício viciante emocional, de confissões de poder, de otimismo. Tá doendo, mas você tá dizendo não tá não. São crenças que se baseiam em negações da realidade. A maior parte dessas crenças aí são negações da realidade. E eles chamam as negações da realidade de fé. De fé. Pela madrugada. Então, por exemplo, Jesus andando sobre as águas. Pedro olha para a água e vê Jesus andando e diz, eu quero ir. Aí Jesus diz, vem. No meio desses grupos, a pessoa vai porque ali não tem água. O cara declara, aqui não tem água. Aqui só tem o meu caminho. Aqui tem isso, tem aquilo, e bota o pé e afunda. Então eles existem de negações da realidade. A menina está namorando um cara ruim pra caramba. Ela já descobriu. Mas ela vai a uma profetisa que sabe que ela está namorando, que a mãe dela conta as histórias para a profetisa, ou a tia, ou a melhor amiga. Tem uma rede de fofocas, de alimentação de profecias. Um fuxico. Um fuxico profético antes de cada profecia desses grupos. Olha isso. Então, aí vai lá a profetisa e diz, eis que o Senhor me mostra que dessas maçãs podres surgirá uma nova maçã, nova, feita à imagem de Deus, e ela vai ser colocada em salvas de ouro. Aí quando acaba a reunião de oração, a profetisa diz, olha minha filha, você está namorando alguém? Eu senti que tem a ver com uma emoção tua, um afeto que vai, por uma pessoa que vai mudar. Ela está sabendo de tudo. 99,9% das vezes é dona grupo. da fofoca. Né? Aí a menina vai e casa com o cara que ela sabe que não é legal, uma casa, porque a fé, nesse caso, implica em negação da percepção. E com base nessa fé, como negação da percepção, é que as pessoas vão se machucando como ela. Porque a fé é a certeza de coisas que as coisas que se esperam. Mas não é a negação das coisas que a gente vê. A gente vê, eu só espero coisas maiores do que as que eu vejo. Mas eu não nego o imediato, não nego o que está acontecendo. Tem um exército vindo contra mim, mas o Senhor me protegerá. Mas ele vem. E eu vou fazer a minha parte, já que ele vem e eu vejo que ele vem. Isso é o ato de fé saudável, lúcido, e que se projeta para além do imediato, mas não nega a realidade. Quando vocês, e eu falo agora com você e com todos os demais, que vivem o que você está vivendo, a maioria vive porque caiu na mais profunda frustração depressiva.
e depressão frustrante, que é essa de verificar que deixou que anos da vida fossem tratados a partir da necessidade de não enxergar a realidade, de tratar da realidade como negação e tratar da fé como afirmação dessa negação da realidade. Aí quem subsiste, quem sobrevive, quando a realidade implacavelmente esmaga a tua negação e fica o quê? E o teu Deus foi pelo ralo, e tudo que você chamava fé e esperança perecem juntos. As pessoas de fato só não deixam completamente de crer porque tiveram em algum momento alguma experiência com o amor de Deus. Porque do contrário, o fim de alguns anos nesses ambientes religiosos seria aquele ateísmo psicológico que o engano da religião produz nos indivíduos que vivem amargurados contra o engano sofrido. E aí batizam a amargura contra o engano sofrido de ateísmo pessoal. Mas não passou disso. Ainda é psicológica a situação.